Voltamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje está discutindo sobre como é essa tramitação no Congresso Nacional de projetos que a CNA acompanha de perto. Nós estamos com o assessor técnico da CNA, João Carlos Decadi. João Carlos, pode exemplificar para a gente, dando continuidade ao que nós estávamos falando no bloco anterior, em relação àqueles projetos, né, de alto impacto, né, que vocês já tiveram muitos exemplos dessa questão que é acompanhada pela CNA. Isso, eu coloquei aqui alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês aqui da importância. Nós temos aqui Lei Complementar 140 de 2011. Eu coloquei os mais próximos, que são extremamente importantes, mas nós estamos acompanhando a atividade parlamentar há muitos anos. A Lei Complementar 140, foi um marco dentro da legislação ambiental brasileira. Por quê? Ela fixa normas nos termos dos incisos 3, 6 e 7 do caput do parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à apresentação das florestas e da fauna e da flora. Nossa! Quando você coloca isso aqui para uma pessoa que é leiga, ele vai dizer assim, não estou vendo problema nenhum para o produtor rural. Você olha assim, não, tá, que legal. Mas quando você tem um conhecimento e sabe o que dela vai... O que impacta, né? O que vai impactar e o que dela vai surgir, quando essa lei aqui, o que ela fala? Vou dar um exemplo claro, que depois eu vou falar mais para frente também. Licenciamento ambiental. De quem é competência para fazer o licenciamento ambiental? É da União, dos Estados ou dos municípios? Essa lei colocou o quê? Para o setor agropecuário, é do Estado. Extremamente importante, por quê? Porque é muito fácil uma pessoa aqui de Brasília, em cima do seu ministério, no ar-condicionado atrás da mesa, não desmerecendo essas pessoas, que são técnicos gabaritados, mas eles não têm o conhecimento, muitas vezes, do Brasil. Eles não têm o conhecimento do que é uma atividade agropecuária. Então, por exemplo, muitas vezes é um técnico que tem uma expertise gigantesca em licenciamento ambiental, mas ele não sabe da atividade. Eu já falei uma vez aqui para você, num programa ao vivo, que eu falei que tentaram fazer um licenciamento ambiental da área que você ia fazer a compostagem. Ok, bonito. Quando pensaram nisso, pensaram na compostagem urbana. Só que a compostagem existe também no setor agropecuário. E quando você joga para o setor agropecuário, compostagem é você pegar o esterco e fazer o composto. Eles queriam que tivesse licenciamento ambiental quando tivesse 100 quilos de esterco. 6 vaquinhas, 7 vaquinhas, dão isso fácil num dia. Então você imagina que você teria que fazer um licenciamento ambiental, uma pessoa aqui de Brasília tentou colocar isso para todas as propriedades rurais terem que fazer o licenciamento ambiental. Nós temos mais de 5 milhões de propriedades rurais. Então são essas questões. Então quando você joga na lei aqui, você começa a ver isso. Outras coisas que não são do setor agropecuário, mas que também refletem para pessoas que gostam de criar passarinho. A União tentou regulamentar como é que se cria. A lei complementar não. Quem vai criar passarinho ou espécies nativas, quem vai dizer é o Estado, porque ele sabe das particularidades que existem. Então essa lei buscou mostrar quem deve tratar de determinado assunto na área de meio ambiente. Eu dei só um exemplo de licenciamento ambiental, mas o rol lá é gigantesco, porque ele demonstra quais os responsáveis, porque eles entendem as suas particularidades. O estado de Alagoas, o lindo estado de Alagoas, é completamente diferente do lindo estado do Mato Grosso. Por mais que nós estejamos no Brasil, são dois estados completamente diferentes. Então não pode ter uma lei nacional querendo dizer da parte ambiental sobre Alagoas e Mato Grosso. Ninguém melhor do que a população de Alagoas ou do Mato Grosso, ou seus governantes, ou seus deputados, para dizer o que é melhor para o seu estado em relação àquele ambiente que eles estão, onde eles convivem. Então, essa é a grande conquista desta Lei Complementar 140, porque tirou um pouco do peso também das costas do IBAMA, porque o IBAMA estava responsável por tudo. O IBAMA não tem perna para isso. Diferentes realidades no Brasil Diferentes inteiro. realidades. Então você imagina um técnico do IBAMA fazer o licenciamento ambiental de uma propriedade no Mato Grosso ou uma propriedade rural no Rio Grande do Sul. Imagine a cabeça dele como deve ficar também em relação a isso. Imagine 2 milhões, 3 milhões de propriedades. E ser assertivo ainda, né? É complicado. Então é complicado.
Agora, com relação ao Código Florestal, é um aliado importante, né? Uma conquista, na realidade, né? Aliado. Agora, em que sentido? Não, antes do Código Florestal, eu tenho mais Tem um projeto da Lei de Acesso aos Recursos Genéticos, uma lei recursos importante genéticos. também. Não, desculpa, o Código Florestal, depois eu vou falar do acesso ao recurso genético. No Código Florestal, todo mundo sabe da Lei 4771, que começou em 1965. Poucas pessoas sabem, mas antes de 1934 tinha um código que não era chamado de Código Florestal, mas que já começava a reger em relação a isso. E uma coisa interessante é que, quando foi feito o Código Florestal de 65, pegando muita coisa do de 34, o Brasil era somente propriedade rural na nossa costa. O Brasil não tinha ainda migrado para o interior. Então, quando você via a maioria das restrições que tinham lá para o produtor rural, era uma coisa... demonstrava claramente que naquela época não se tinha um conhecimento. Vou dar um exemplo. Diz a história que a reserva legal foi criada como forma de obtenção de energia para a propriedade rural. Como assim? Lenha. Então o legislador naquela época falou, olha, como não tem gás dentro da propriedade rural, como um pensamento que também houve, que algumas pessoas dizem, se tiver uma ferrovia, que antigamente a ferrovia era movida a lenha, nós vamos precisar dessa energia, que é a biomassa vegetal, para não deixar tanto o produtor rural sem nada, quanto, vou dar o exemplo da ferrovia que eu dei aqui agora. Então, criou-se a reserva legal por conta disso. Tanto é que na reserva legal ela não era proibida de você derrubar, você tinha que fazer o manejo dela. Sempre foi manejo por conta disso. Só que, com o passar dos anos, pouquíssimas pessoas ainda usam lenha. Muito pouco. Usa mais o gás, etc. Então, a reserva legal deixou de ter esse pensamento energético. Só que ela entrou na questão ambiental. Aí começou a trazer alguns problemas para o produtor rural. Porque nem o manejo da reserva legal estava mais deixando. Com o novo Código Florestal... proibitivo, né? Foi proibitivo, As áreas de preservação permanente, antigamente, colocava aqui, olha, existe área de preservação permanente, que é na beira do rio, beira de córrego, acima de 1.800, ponto. Mas não dizia proibição, não colocava metragem, não colocava que você não poderia ter acesso. E o Código Florestal de 65, com a medida provisória, a 2166, começou a colocar essas restrições e começou a trazer sérios problemas para o setor agropecuário brasileiro. Uma coisa que nasceu com uma finalidade que até muitos dos produtores rurais, quando entenderam, começaram a ver, opa, tá certo, tem que ter isso aqui mesmo. Hoje todo produtor rural sabe que tem que ter proteção na beira do rio. Todo mundo sabe. Hoje o produtor rural sabe que você tem que fazer o uso adequado do seu solo, você tem que fazer o uso adequado do agrotóxico, não está na lei de Código Florestal, mas está em outra lei. O produtor rural hoje tem um entendimento diferenciado do que é o meio ambiente dentro da sua propriedade. E isso é extremamente importante. Só que nós estamos começando a ter problemas que normas infralegais, decretos, portarias, resoluções do CONAMA, estavam começando a ser maior do que a própria lei. Aí nós trabalhamos muito no Código Florestal, foi um trabalho assim gigantesco, foi um trabalho de várias cabeças junto com a CNA, e nós mostramos, olha, nós estamos tendo esses problemas hoje aqui em relação ao Código Florestal de 65. Em cima disso, nós conseguimos fazer a mudança, houve uma negociação, não conseguimos tudo que nós gostaríamos, mas conseguimos muitas coisas, pelo menos tirar muita da insegurança jurídica por conta desta mudança do Código Florestal e da Lei Complementar 140. Eu já expliquei aqui, 46 resoluções do CONAMA altamente impactantes, não está no SAP, mas nós acompanhamos. 46 resoluções do CONAMA estão sendo alteradas por conta dessas duas alterações dessas duas leis aqui. E agora eu vou tentar explicar um pouco também, terminando um pouco a parte das leis que já foram sancionadas pela Presidência da República, Lei de Acesso aos Recursos Genéticos, a Lei 12.123. A grande participação da CNA nessa lei é uma coisa engraçada. Nós participamos muito dessa lei para nós não estarmos na lei. Por quê? Porque nessa lei aqui, ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. E ela revogou uma medida provisória que estava trazendo sérios problemas para o setor farmacêutico. Então, o que é que diz o seguinte? Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Quebra-pedra. Todo mundo conhece aquela plantinha quebra-pedra. O pessoal diz, o conhecimento tradicional diz que se você pegar essa plantinha, fizer um chazinho dela, ela é boa para a pedra do rim. Opa, quem descobriu isso?
Se você souber que foi uma pessoa, se foi o Marcelo que descobriu isso, foi você que descobriu? Certo. Ok. E eu, como empresa, vou lá e pego essa princípio ativo, nem a plantinha, é um princípio ativo que tem lá dentro. Eu pego esse princípio ativo, aí eu começo a vender remédios. Você, como a pessoa que descobriu isso, tem que receber tipo uma participação. Ou, se você é de uma comunidade tradicional ou uma comunidade indígena, você tem que avisar para essas pessoas sobre isso. Então é extremamente importante. E o que acontece? Isso aqui podia prejudicar muito o produtor rural, por quê? Porque nós plantamos milho, soja, tudo bem que esse não é um acesso ao patrimônio genético brasileiro, é um acesso ao patrimônio genético internacional, mas nós tínhamos que regular dizendo o seguinte, olha, esse acesso internacional não tem nada a ver com a gente aqui. Por isso nós trabalhamos, nós queríamos estar fora dessa lei, mas que ela dissesse, o que veio para o Brasil, que é milho e soja, continua sendo brasileiro. E o Código Florestal é um aliado do produtor? Total. A gente trabalha muito em cima disso aí. Hoje, essa resolução, as resoluções estão sendo alteradas, nós conseguimos mostrar claramente para o Congresso Nacional tudo o que estava acontecendo e que o produtor rural precisava saber. Agora, o que é essencial que o produtor precisa saber em relação ao licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental. É um projeto de lei que está sendo tratado agora, 3729, ele está naquela lista de alto impacto. Toda a parte de licenciamento ambiental, de tudo que precisa de licenciamento ambiental, está em cima disso. Nós estamos hoje trabalhando, nós tentávamos conversar com o Ministério do Meio Ambiente a importância disso aqui. Eles aceitaram a nossa proposta de que o setor agropecuário não deveria estar sendo licenciado, pelo menos na parte de agricultura e de pecuária extensiva, e silvicultura também, não deveria estar dentro desse rol de atividades licenciáveis. Por quê? Porque hoje eu planto soja, amanhã eu planto madeira, silvicultura, no outro dia eu faço maquicultura. Então a gente tentou tirar essas 3 atividades mais importantes do licenciamento ambiental. Só que tem outras muito importantes. E nós fechamos acordo com outras confederações, outras associações, Frente Parlamentar Agropecuária, mostrando que estrada para a gente é importante, ferrovia para a gente é importante, e tudo isso o licenciamento ambiental está travando hoje. Energia elétrica barata também, nós precisamos, e tudo isso está travando todo o setor agropecuário. Nós temos que pensar um pouco também para fora da porteira. Então esse projeto de lei está sendo trabalhado aqui, tentamos conversar com o Ministério do Meio Ambiente, eles não aceitaram a maioria das propostas dos nossos colegas, então houve um rompimento, o ministro Sarney rompeu com a nossa discussão, então nós estamos caminhando com pernas próprias junto ao Congresso Nacional. Tá certo, eu agradeço a participação do assessor técnico da CNA, João Carlos De Carli. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado a todos.